Então, gente, o que é saturação, mano? Que porra, papo é esse de saturação, pai? Vamos abrir aqui minha tela aqui, né? Vamos aqui pro meu computador pra gente ler algumas coisinhas importantes, pai. O que é saturação, meu irmão? É bem simples. A gente não precisa ser muito científico aqui nessa aula, porque assim, a opinião pessoal minha é que quando a gente vai muito pra esse lado da engenharia eletrônica da coisa, a gente perde um pouco da musicalidade do bagulho, sacou? Então a gente tem... Agora, a não ser que você queira se aprofundar nesse assunto, que eu acho muito legal também, inclusive vou deixar link aqui. Não que você vai virar um especialista em eletrônica e tal, mas é bom a gente saber disso pra saber até usar os nossos plugins favoritos, porque todos esses plugins eles são baseados em quê? Em equipamentos, em circuitos analógicos e tal. Então a saturação é o resultado da sobrecarga nos componentes elétricos de um equipamento ou plugin, né? O plugin, né, que está simulando. O que faz com que o sinal de entrada não seja mais representado de forma linear. Né? O som está lá linear, de 20 a 20 kHz. No momento que você induz um nível de saturação, mesmo que ele seja pouco, esse som já não está mais linear. Já teve uma alteração ali, por mais sutil que ele seja, por mais imperceptível que ele seja, tá? Você consegue o efeito de saturação aumentando o nível de sinal de entrada do equipamento ou plugin. Então, a maioria dos plugins que a gente tem na DAW, vamos abrir aqui o Cubase. A maioria dos plugins que a gente tem aqui, você vê que nessa seção, por exemplo, que é a seção de entrada, né? Então, à medida que você vai dando ganho aqui, você distorce o sinal. E isso é muito importante, cara. Não, assim, se você faz mixagem sempre e deixa isso aqui no zero e você grava direto na sua interface, provavelmente, tá? Não vou generalizar, mas na maioria das situações, você tem um som magrinho, tá? Você pode usar de várias formas, tá ligado? Para vários propósitos. E um desses propósitos é preencher o som. Né? O som fica mais preenchido. Né, fica mais gordo, mais grosso. Então, à medida que você vai subindo isso aqui, o som vai distorcendo, você vai sentindo o som fica mais gordinho e tal. Se você aumentar muito, aí a gente vai pro campo da distorção mesmo. No áudio, né, a gente tem a tradição de falar que a saturação é a distorção mais sutil e a distorção é, né, a distorção propriamente dita, né? Mas claro que ambos são a mesma coisa. Um exemplo, né, cara, de uso da saturação, a gente vê muito na guitarra. Quem é guitarrista é mais habituado com isso, sabe até escolher melhor distorções, porque a gente lida com distorção na guitarra o tempo todo, né? E a gente vai chegar num ponto muito importante, que a saturação vai causar, de fato, no nosso som. Aprendemos que uma compressão, que um ratio a 1:1, mantém um som linear, ou seja, não tem compressão nenhuma, o som passa ali e tal. Mas se aplicamos uma taxa de compressão ali, né, um ratio de 2:1, já não temos mais essa linearidade. Só pra gente entender essa parte de linear, não linear, tá? É quando o som é alterado, simples assim. Quando sobrecarregamos os componentes elétricos de algum equipamento, atingindo assim o seu estágio de saturação, também estamos adicionando uma compressão suave ao nosso som, muito similar a uma compressão soft knee. Né? Então a gente vê aqui no gráfico com a compressão hard knee, nessa linha pontilhada vermelha aqui uma compressão soft knee. Uma compressão soft knee é aquela compressão que depois que ele passar do nível de corte ou do threshold, ele demora ainda um pouquinho para começar a comprimir, ele fica mais suave, tá? Então, a saturação, ela cria também esse efeito. Esse é um dos efeitos causados pela saturação. A gente vai mostrar isso aqui na prática, usando plugins e materiais de áudio e mixagens de músicas mesmo. A saturação, ela, além de criar uma compressão soft knee, a sobrecarga de ganho também resulta na geração de harmônicos. Cara, aí é game changer total. É aí que muito gringo se diferencia do brasileiro na mixagem. Tô falando o que eu vejo, tá? O que eu vivencio. Foi a primeira pessoa a falar de saturação como forma de compressão, domar picos, essas coisas, né? Cara, isso gerou uma repercussão tão grande no conteúdo de mixagem no Brasil, que quando eu startei esse assunto, né, iniciei esse assunto, vários canais, vários cursos começaram a fazer também. Então a característica desses harmônicos depende dos componentes elétricos que estão sendo sobrecarregados. Vamos abrir aqui Vamos aqui para o Cubase. Quando a gente fala de harmônico, a gente tem harmônico de duas ordens. Harmônicos de ordens ímpares e harmônicos de ordem pares, tá? O que isso significa? Eu vou gerar aqui uma sine wave. Eu gerei aqui uma sine wave em 100 Hz, certo? Então vamos gerar harmônicos primeiramente de ordem par para a gente ver o que acontece. Na prática, o que é harmônico, né? É muito sofisticado. Agora eu vou quebrar o paradigma do ensino de áudio aqui no Brasil. Nossa, harmônico, nossa, complicado, harmônico par, ímpar. Nossa, sabe o que é harmônico, gente? É nota musical. Né? É bem mais fácil, né?
O que é harmônico? É nota musical. Eu tô aqui em 100 Hz, né? Vamos botar aqui a nota lá, 440 Hz. A gente tem aqui a nota lá. Uau! Então, se eu gerar um harmônico par, de ordem par, daqui a pouco a gente vai falar quais equipamentos que geram isso, né? Vamos desmistificar muita coisa aqui nessa live. Então, a gente tem aqui 440 e a gente tem um dobro aqui dessa frequência. 880, né? Ou seja, é o dobro. Vamos colocar 100 Hz aqui, que eu sou ruim de matemática. Então, a gente tem aqui 100 Hz e ele gerou um harmônico, ou seja, ele gerou uma nota musical em 200 Hz. Se eu aumentar mais a saturação, a gente tem essa nota fundamental, né? Tem uma sine wave limpa, sem harmônico nenhum, uma nota pura, em 100 Hz. E ele gerou um harmônico de 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz e por aí vai, né? 600 Hz. E são harmônicos de ordem ímpar. Esses harmônicos, sonoramente, aqui a gente está usando uma sine wave, mas musicalmente, são esses harmônicos que dão aquela preenchida no som, que dão aquela engordada, né? E tem os harmônicos de ordem ímpar. Se eu gerar aqui nessa fundamental de 100 Hz, ele vai gerar um harmônico em 300 Hz e por aí vai, né? Então, ou seja, são harmônicos de ordem ímpar, que em alguns plugins você vai encontrar aqui como odd harmonics. Então aqui a gente tem aqui, eu gerei a sine wave em 100 Hz, só que ele não tá dando harmônico em 200, ele tá dando harmônico aqui em 300 Hz e por aí vai, seguindo essa ordem. A saturação ímpar, né, no caso aqui é harmônico ímpar e pá, a saturação ímpar, ela tem um som mais fuzzy, né, mais aguda, pode ser ótimo em várias situações, e a pá ela tem um som mais de preenchimento, né, assim, são várias as características que eu poderia usar aqui. Agora vamos entrar, aonde que a gente encontra esse tipo de coisa? Por exemplo, se eu abrir um saturador de fita, ele vai gerar harmônico pares e ímpares, tá? Pô, válvula também, então a gente tem uma mistura, uma distribuição de harmônicos dentro do campo de frequências. Quando a gente fala em gerar harmônicos, o que vai acontecer? Ele vai gerar notas que antes não tinham ali. Por isso que é interessante, quer dar um brilho no vocal. Pô, ao invés de puxar um high shelf ali e tal, trazer brilho, pô, experimenta saturar aquela região. Porque o equalizador ele só vai dar o volume naquela região. Mas o saturador ele vai criar notas ali, harmônicos, que não tinham ali antes. Eles estavam ali, mas tava muito baixo, né? Praticamente inaudível. Então a saturação ela vai e eleva essas notas que antes não estavam lá, eles acabam aparecendo. Isso se você aplicar ali por volta de 5K e diante, né, 10K e diante, você vai trazer brilho para aquelas frequências, mas de uma forma que o equalizador não consegue. Isso vale para os médios, isso vale para os graves, tá? Vamos dar uma olhada aqui nisso na prática, vamos abrir aqui uma mix, né, entendido isso, o que são harmônicos, e o que eles causam no som, e quais os tipos de harmônicos existem, né? Então existem harmônicos pares e harmônicos ímpares. Geralmente, na maioria das situações, né, a gente vai estar usando de forma distribuída. Vou abrir aqui mais uma vez a sine wave. Vamos pegar aqui esse plugin aqui da Waves, né? Já que eu abri ele, vamos mostrar ele aqui, o que ele gera. Vamos dar aqui um. Então a gente vê que ele está gerando harmônicos, muitos harmônicos ímpares, mas ele também tem harmônico par aqui, ó. Tem harmônico par, tem ímpar aqui. Ímpar, pá, tá ligado? Então ele faz essa distribuição. Alguns equipamentos vão distribuir mais ímpar do que par. Deixa eu desligar essa sine wave aqui. E isso vai sendo distribuído de acordo com que você vai mexendo na saturação. Então quando você estiver trabalhando ali, né, você tem que trabalhar com muito cuidado com a saturação por causa disso, porque às vezes aquela saturação pode subir algum harmônico, alguma nota ali, que pode soar dissonante à harmonia, né, à estrutura harmônica da sua música, por isso que é harmônicos, né? Então tá tudo interligado, é tudo uma coisa só, é tudo a mesma coisa, na verdade, né? Nota musical e harmônica é a mesma coisa, tá? Isso ninguém fala, né, velho? Coisa simples. A galera não fala porque não sabe, né? Porque fica tão focado ali na eletrônica e tal, acaba esquecendo o principal, que é a música, que é nosso foco aqui. Aí a gente já desmistifica uma falácia muito grande que é explicada em vários canais, já vi até curso explicando isso errado. Ah, se você quer harmônicos pares, vai uma fita, uma válvula. Não, ou então vai num console. Não, tá ligado? Geração de harmônico, par ímpar, não tem a ver, por exemplo, nós vamos falar da fita, né? Não tem a ver só com a fita em si, tem a ver com os transformadores que tem no equipamento, a pré-amplificação ali, todos os componentes eletrônicos desse equipamento
vão influenciar na geração de harmônicos. Então vai ter equipamento que gera mais harmônico ímpar e vai ter equipamento que gera mais harmônico par. Tá? E geralmente a gente vai ver as duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Alguns mais par, outros mais ímpar, mas sempre misturados, tá? E isso gera um sabor diferente no som. Por isso que saturação é uma parada infinita, mano, porque é muito som diferente que você consegue gerar com ele e com equipamentos diferentes, com a topologia diferente, né? A galera que é guitarrista vai entender mais fácil quando você vai tocar uma música com distorção, né? Tipo o power chords, né? Power chords que significa você tô com um lá aqui e vou pegar um mi, né? Lá, fundamental, mi, a quinta de lá. Que a gente vê muito aqui também, né? Se eu gerar um harmônico aqui, você vai ver gera um harmônico aqui e o próximo harmônico é a quinta daquela fundamental, entendeu? Então, é tudo a mesma coisa, gente. Tá? Então quem entende de música e teoria musical entende muito rápido essa parte de harmônicos. Você tá ali na guitarra, você fundamental em lá, você também mandou uma nota mi ali. Beleza, então você tem duas notas ali, duas notas. Mas quando você distorce, não dá a impressão que não tem mais notas ali, fala, caralho, só duas notas e tá enchendo o som todo. Né? Se você tira a distorção da guitarra, fica prem, 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 aí você vai distorcendo, essa nota lá e essa mi, a distorção vai gerar harmônico nessas duas notas e vai adicionar notas subsequentes, vai adicionar quintas, uma oitava de quinta, adicionar uma terça menor ou uma terça maior, dependendo da topologia do equipamento que está sendo usado naquela saturação. Então por isso que quando a gente usa só duas notas na guitarra e distorce, fica aquele som gordo e cheio. É porque a saturação, né, a distorção está gerando novas notas musicais em cima das duas notas já existentes. Foi o que eu mostrei aqui. Eu mostrei que uma fundamental em 100 Hz, que 100 Hz é uma nota musical também, e quando eu aplico a saturação, ele cria novas notas subsequentes àquelas, dando uma sensação de mais vivacidade, o som fica mais vibrante, fica mais vivo. Quando a gente usa o saturador para gerar harmônicos, a gente quer isso, a gente quer trazer mais vivacidade para nossa música.